meus queridos, estamos aqui de volta, mais uma aula de biologia para vocês, biologia para o segundo ano, ainda sobre angiosperma, certo? Esse grupo aí de plantas tão importantes, né, que são as plantas mais abundantes. Então, a gente já viu que esse é um conjunto de aulas, né? A gente viu a videoaula 1, que falamos sobre as novidades evolutivas da história evolutiva das angiospermas. A videoaula 2, que a gente falou de flor e falou de ciclo reprodutivo das angiospermas. E a aula 3, né, que a gente falou sobre fruto e sobre semente. Né? Também falamos de germinação e etc. Então, agora a gente vai para a parte 4, onde a gente vai ver as diferenças das monocotiledôneas e das dicotiledôneas, que a gente já viu, que esses são grupos das angiospermas, elas se dividem dessa maneira. Então, para a gente entender as características de cada grupo e também saber identificar, né, quando uma planta é uma monocotiledônea, quando uma planta é uma dicotiledônea, existem algumas formas. Existem algumas formas bem aparentes e bem simples, e existem outras que são um pouco mais complexas, que a gente vai deixar para um botânico avaliar. Né? Mas a gente vai entender como elas são e daí, talvez numa questão de Enem, vocês saibam fazer. Talvez não, né? Vocês vão saber fazer. Questão de Enem, tá? Vamos lá. Então, a primeira questão da gente identificar são as sementes. Como o nome sugere, monocotiledôneas, ela tem apenas um cotilédone. E a gente viu no vídeo anterior que cotilédone é uma folha embrionária em que a planta-mãe desenvolve, né, dentro da semente para nutrir o embrião enquanto ele ainda não faz fotossíntese, enquanto ele está ainda germinando, enquanto a plântula não fizer fotossíntese e ainda estiver no processo de germinação. Então, esse cotilédone ele vai estar nutrindo. Né? Então, nas monocotiledôneas é um cotilédone único. Tá? A gente pode ver, por exemplo, o milho, ele se divide em dois? Não. Então, a monocotiledônea. O feijão se divide em dois? Se divide. É uma dicotiledônea. Certo? É uma boa forma de identificar pela semente. Mas eu também posso ver a flor. Eu posso olhar para uma flor e conseguir identificar se ela é uma flor de monocotiledônea ou se ela é uma flor de dicotiledônea, contando a quantidade das peças florais que ela possui. Se ela possuir peças florais múltiplas de 3, ela é uma monocotiledônea, certo? Por exemplo, ela pode ter 3 pétalas, ela pode ter 6 pétalas. Por exemplo, professora, me diz uma flor que ela tem 3 pétalas, nunca vi. Orquídea, certo? As orquídeas são monocotiledôneas e suas flores são de 3 pétalas. Inclusive de 3 pétalas um pouco diferentes umas das outras, né? Então, ela vai ter anteras múltiplas de 3, né? Então, vão ser plantas assim, com 6 pétalas, com 9 pétalas e por aí, certo? Múltiplas de 3. Outra característica bem fácil, porque ela também é visual, ela é externa, são as folhas. Vou desenhar aqui um pouquinho para vocês no slide, certo? Porque as folhas dela têm nervuras paralelas. O que significa isso? Como, por exemplo, uma folha de cana-de-açúcar, uma folha de milho, tá? Ela é uma folha normalmente alongada, tá? Ela é bem longa. E as nervuras, que é por onde vai passar a seiva, né? As nervuras dela, elas são paralelas. Ou seja, elas vão de baixo para cima, passando de forma paralela pela folha. Certo? Então, quando eu identifico uma folha desse modo, eu sei que então ela é uma monocotiledônea, tá? Então, lembre sempre de uma folha de cana de açúcar, de uma folha de orquídea, de uma folha de milho, certo? Porque daí elas vão ter esse mesmo formato, normalmente alongadas e com nervuras paralelas. E daí vamos para partes que não vai ser tão mais fácil assim de identificar, mas que se cair numa questão, vocês vão saber identificar sim, certo? Que é a questão dos feixes vasculares. Monocotiledôneas, elas só têm desenvolvimento primário. A gente vai ver isso na aula de histologia, tá? Histologia vegetal. Aqui vocês podem observar por esse desenho, né, que os feixes vasculares, eles são dispersos. Então, vejam só. Essa estruturazinha aqui é um feixe vascular. Percebam que tem vários deles. Eles não estão formando um desenho específico, eles estão espalhados por todo o caule,
certo? Então, como eles estão espalhados por todo o caule, isso a gente chama de feixe vascular disperso, porque eles estão espalhados, tá? Então, esse feixe vascular disperso é uma característica de monocotiledônia, tá bom? E outra característica é a raiz em cabeleira. Por que em cabeleira? Porque aqui não tem uma raiz principal. São várias raízes, todas de mesma grossura e de mesma importância. Então, se eu quebro uma raiz dessa, não vai ter tanta importância porque eu tenho várias outras da mesma espessura, do mesmo calibre, certo? Que vão fazer a mesma função. Ela não tem uma raiz principal. Isso é uma característica muito importante. Mas eu também tenho aí para a gente identificar as dicotiledôneas, no caso aqui as eudicotiledôneas, tá? Porque a gente sabe que as dicotiledôneas elas se dividem em duas, né? As magnoliídeas, ainda tem um grupo ana, né? E as eudicotiledôneas. Então a gente tem aqui que as dicotiledôneas, começando pela semente, são sementes com 2 cotilédones. São sementes com 2 partes. Pega um grão de feijão aí na cozinha da sua mãe. Tá? Na cozinha da sua casa. Foi muito machista esse comentário agora. Fico feliz. Desculpa. Mal cultural. Né? Mas pega aí um feijão. Um grão de feijão. Ele se divide, certo? Se divide em 2. Cada partezinha daquela, cada bandinha do feijão são os cotilédones, tá? Que a planta colocou lá para nutrir o embrião do seu filhinho, né? Para que ele possa ter nutriente suficiente até fazer fotossíntese, ok? Quando a gente vai observar as flores, a outra característica, as flores das dicotiledôneas, elas são múltiplas de 4 ou de 5. Então, elas vão ter 4 pétalas, elas vão ter 8 pétalas, elas vão ter 12 pétalas. 12 aí já complica, né? Porque pode ser múltipla de 3. Calma. Normalmente elas não têm tantas pétalas assim, tá? Uma flor verdadeira, não tem tantas pétalas. Mas ela pode ser múltipla de 5, ela pode ter 5, pode ter 10. Então, grava aí. Se for múltipla de 4 ou de 5, é uma eudicotiledônea, certo? E aí vamos para as folhas. Também é uma coisa muito fácil de identificar, né? A folha dela tem nervuras ramificadas. Como é isso? Vou desenhar. Você tem aqui uma folha, normalmente elas têm folhas muito diferentes, tá? As dicotiledôneas variam demais. Eu fiz a folha mais simples, a folha mais comum dela, que é essa do limbo simples. E ela vai ter uma nervura principal mais grossa, bem no meio. E dessa nervura principal vão sair outras nervuras. Então, isso é o que a gente chama de nervuras ramificadas. Essas nervuras podem ainda se ramificar mais e por aí vai, certo? Então, se o desenho das ramificações ele é dessa maneira, tem uma principal e ela se ramifica e formam outras, ela é uma dicotiledônea, tá? E nós temos também aí a questão da raiz. Se eu arranco uma folha, se eu arranco uma planta e eu percebo que existe uma raiz principal, ela tem uma raiz mais longa, no meio tem uma raiz maiorzinha que vai até o final, e dessa raiz maior é que se ramificam as outras, é que saem várias outras, mas de uma raiz principal saem as outras raízes. Então isso a gente chama de raiz pivotante, tá? Porque tem uma maior bem no centro, tá? Essa raiz principal ela é muito importante. Se ela for danificada, a planta pode até morrer, tá? Porque dependendo de como for, né, a lesão que ela sofrer nessa raiz, ela pode sofrer grandes problemas no seu desenvolvimento, tá? Mas aí tem essa questão de dicotiledôneas terem uma raiz pivotante, com uma raiz principal e as outras são secundárias, são ramificadas de uma raiz principal, certo? E daí vamos para a questão dos feixes vasculares. Daí se a gente cortar o caule,
fazer um corte no caule, fazendo anéis nesse caule, a gente vai ter desenhos parecidos com esse daqui, que são feixes vasculares dispostos em anéis, tá? Então, a gente tem aqui esse, né? Vocês estão vendo essa rosa aqui, esse desenho no caule, a parte de dentro rosa, a parte de fora azul, né? Isso daqui são os feixes vasculares, certo? A parte de dentro é o xilema, a parte de fora é o floema, tá? Seiva bruta, seiva elaborada. Nesse caso, as dicotiledôneas, ela tem essa separação, tá? Por dentro vai correr seiva bruta, por fora vai correr seiva elaborada, certo? E daí tem uma outra característica importante. As dicotiledôneas, histologicamente, elas possuem crescimento secundário. Então, isso significa que todas as árvores de tronco que vocês viram, todas as vezes que você vê que uma árvore, ela enlarguece seu tronco, certo? Ou seja, que é uma árvore, né? Ela é uma dicotiledônea, tá? Porque monocotiledônea você tem crescimento primário e dicotiledônea tem crescimento secundário. Então, essas são uma das características aí para diferenciar uma da outra, certo? Aqui eu trouxe outra comparação entre as duas para ficar mais fácil de entender. Então, 2 cotilédones tem 2 partes, tá? É dicotiledônea. 1 cotilédone só, monocotiledônea. Nervuras reticulares ou enraizadas, ramificadas, dicotiledônea. Nervuras paralelas, monocotiledônea. Feixes vasculares dispostos em círculos, dicotiledônea. Feixes vasculares difusos, monocotiledôneas. Raiz pivotante ou axial, dicotiledôneas. Raiz fasciculada ou em cabeleira, monocotiledôneas. Aí, dicotiledôneas, as flores são tetrâmeras ou pentâmeras, ou seja, múltiplas de 4 ou múltiplas de 5. Enquanto as monocotiledôneas, elas sempre são múltiplas de 3. São flores trímeras. Bem, aí a gente vai finalizar, né? Vamos falar aí agora da importância das angiospermas. Angiospermas, elas são uma das plantas mais abundantes. Eu falei isso várias e várias vezes em todos os vídeos dessa composição, né? A gente sabe que as angiospermas, elas são a cobertura vegetal do nosso planeta é extremamente importante por diversos serviços biológicos, tá? Serviços ambientais. Então, a gente vê que a questão de composição de biomas. A gente sempre vê que as plantas, elas dão a cara do bioma. Então, as angiospermas são as principais representantes de todos os biomas que a gente pode imaginar. Por exemplo, você tem um bioma da caatinga, certo? As plantas típicas da caatinga, aquelas principais, as mais lembradas, elas são angiospermas. Se eu vou pensar, por exemplo, na Mata Atlântica, eu também vou ter uma planta principal que vai ser uma angiosperma, uma representante principal desse grupo, né, desse bioma, que vai ser uma angiosperma. Então, essa questão de composição de bioma é muito importante. As angiospermas, elas dão muito a cara do ambiente. A outra questão é a alimentação. As angiospermas, elas servem tanto para alimentação direta, então eu como uma manga, como um abacate, um mamão, certo? É uma alimentação direta, eu estou pegando uma parte da planta, estou me alimentando dela, certo? Então, isso é alimentação direta, mas também tem muita questão de alimentação indireta. Como assim? Os alimentos industrializados. Para eu fazer um bolo, eu preciso da farinha de trigo. O trigo é, né, a farinha de trigo, ela é um derivado, ela é um produto processado e tudo mais, mas ela veio de uma planta, né? A mesma coisa é o pão, né? Ele também é uma alimentação indireta de planta, né? Porque eu peguei o trigo, eu processei o trigo, fiz a farinha de trigo, eu fiz uma receita com a farinha de trigo, acrescentando outros ingredientes, eu fiz um processo para assar aquele pão, e daí eu estou me alimentando dele. Então, uma alimentação indireta, presente aí também a importância da planta. Na questão de cosméticos, os principais princípios ativos dos cosméticos
eles têm origem vegetal. Muitas composições, por exemplo, bases, né, dos óleos, as cores dos batons, muitas vezes, certo? Ou realmente os óleos de fixação, os produtos para shampoo, para condicionador, eles têm origem vegetal. E uma também, né, bem conhecida, essa é a questão dos fármacos. Então, diversos, inúmeros, né, princípios ativos de medicamentos também são retirados, são extraídos de plantas. E claro, na indústria, né, a gente vai desde a forma mais bruta, que é um móvel de madeira, até as formas mais inusitadas que a gente pode imaginar, né? Elas podem ter aí uma origem, né, de um vegetal. Uma coisa muito importante que alia, né, sustentabilidade e desenvolvimento industrial, a gente tem aí uma sacola plástica feita de mandioca. Olha que coisa boa, e é uma angiosperma, certo? Então essas são as grandes importâncias desse grupo de planta do nosso estudo sobre as angiospermas. Então, gente, a gente chegou ao final, né, de ficar maiorzinha aqui no meio para vocês, certo? A gente chegou ao final das aulas de angiosperma. Eu espero que vocês tenham gostado. Falem comigo pelo WhatsApp ou pelo meu Instagram, certo? E tirem suas dúvidas, ok? Eu vou tentar gravar mais algumas aulas, principalmente de histologia. Já estou preparando aulas para vocês, mas eu preciso saber o feedback. E aí, videoaula, foi bom? Gostaram dessas videoaulas? Quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos? Diz pra mim, tá bom? Beijo. Espero encontrar vocês muito em breve, tá? Tchau.